Graça e paz, amados, que bom estar com vocês de volta em mais uma parte desse capítulo dos ensinamentos de o diaconato como um importante negócio. Muito bom estar com vocês novamente nesse período que nós estamos confinados, mas recebendo do Senhor as orientações, as direções, correções e instruções. E bom, vamos ler lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, algo que vai nos dar o direcionamento para o dia de hoje, para ouvirmos essa palavra. No versículo 3 está dizendo assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. E aqui é um versículo-chave que fala sobre o importante negócio. Então, o diaconato é parte de um importante negócio. Agora, para que nós entendamos sobre esse importante negócio, nós estamos buscando as estruturas desse texto para trabalharmos no nosso coração. Aqui no versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Havia uma multidão numa igreja de quase ali 8.000, talvez um pouco mais de pessoas de diferentes. Mas é engraçado que dentro dessa multidão precisava sair 7. E desses 7, obviamente, tinha aqueles que tinham uma reputação. E essa reputação estava refletindo no meio do povo. Né? E dentro dessas 3 características que foram destinadas pelos apóstolos, que é cheios do Espírito, de boa reputação e de sabedoria, vamos aprender um pouquinho ou desvendar um pouquinho mais sobre essa parte da boa reputação. É fácil e simples entender que para servirmos a casa de Deus, é importante que nós tenhamos uma boa reputação. E a boa reputação, ela é justamente uma boa fama. Ou seja, um comentário positivo, um entendimento positivo ou uma visão positiva sobre uma determinada pessoa. Então nós temos 3 aspectos: o familiar, o da igreja e o da sociedade. Esses 3 aspectos dentro de aqui formam uma reputação completa. Porque nós não vivemos só na igreja ou nós não vivemos só na nossa casa, mas também nós vivemos na sociedade. Nós convivemos com pessoas de fora, do açougue, da padaria, o vizinho, o parente, o amigo, aquele que é conhecido, aquele que é mais chegado. Isso é a sociedade que nós vivemos e eles vão ter sobre nós uma visão de uma reputação. E essa reputação ela pode ser boa ou ruim, assim também como no meio familiar. No meio familiar também se constitui uma reputação. Entre marido e mulher, entre marido, pai e filhos, filhos e pai, mãe e filhos, filhos e mãe, entre irmãos. Então, dentro do meio familiar também se tem uma visão sobre a reputação. E, infelizmente, pode acontecer que dentro da família, do seio de uma casa, você tem uma ou outra pessoa que possa ser, como se diz por aí, a ovelha negra. E isso significa que a pessoa tem uma má reputação. E também você pode ter aquele filho que o pai ou até a mãe diz, olha, é o orgulho. Dificilmente o pai e a mãe têm uma visão contrária. Mas, dentre os irmãos e de todos, muitas vezes tem um consenso de uma má reputação dentro da família. E esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar, sobre a reputação na vida familiar. Em 1 Timóteo 3,12 diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Há primeiro estágio no relacionamento entre pai e mãe, homem de uma só mulher e vice-versa, um relacionamento entre pai e mãe. Mas também nós vemos um relacionamento, muitas vezes os relacionamentos de marido e mulher, o marido tem uma má reputação, de ser bravo, de ser um ditador, de ser aquele que não ouve, que não dá abertura, que não sabe demonstrar o seu amor para com os filhos. Talvez ele tenha uma reputação de ditador, talvez ele tenha uma reputação de muito fraco. Tem pais que não têm autoridade dentro de casa porque ele simplesmente abriu mão dessa autoridade para a esposa. E ela acaba tomando as rédeas porque alguém vai ter que fazer, já que não tem quem faça. E isso é contrário à palavra de Deus, que determina quem é que deve ser o cabeça e como deve ser o auxílio da esposa. Então, tudo isso também está envolvendo a reputação.
porque você pode ter uma má reputação como marido, ou você pode ter uma má reputação como esposa, nos afazeres, nos cuidados domésticos, como você cria seus filhos enquanto seu marido não está. Então tudo isso é um formador, que afinal de contas a família é um seio, é o seio formador do indivíduo. É ali onde nós podemos abrir o nosso coração, abrir as verdades, falar as verdades em amor, ensinar, instruir, corrigir e receber os ensinamentos de Deus e também as correções necessárias para que seja formado um bom cidadão e principalmente um bom cidadão do céu que nós vamos ter no relacionamento com a igreja e com o nosso Senhor Jesus. É dali que os filhos se preparam para um bom casamento, é ali que eles se preparam para uma boa vida profissional, é ali que eles se preparam para uma vida ministerial. Então é dentro do seio da família onde a base estrutural acontece. E também nos relacionamentos para com os filhos, e muitas vezes os filhos têm uma dificuldade no relacionamento de pai e mãe, porque o pai quer corrigir e a mãe quer não corrigir. Muitas vezes a mãe precisa corrigir e o pai não quer trazer essa correção. É preciso haver harmonia e aí fala que governe bem as suas próprias casas. Inclusive nesse aspecto educacional, direcional e de formação. E principalmente, não só isso na parte humana, mas também que governe suas próprias casas bem no sentido financeiro, no sentido direções, no aspecto daquilo que nós devemos planejamento de como essa família vai se manter, se sustentar, e nos aspectos de onde ela vai estar morando, onde ela vai estar se conduzindo e qual é a tônica que se quer adotar. Tem muitos lares que só fala de Deus quando está na igreja. Muitas vezes não tem uma vida que cultua ao Senhor dentro do próprio lar. Uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de louvor para com os filhos. E isso reflete diretamente no ministério e naquilo que nós vamos fazer diante do Senhor. Outro aspecto, além da boa reputação na vida familiar, é a boa reputação no meio da igreja. Nós sabemos que quando nós estamos convivendo com pessoas, elas nos observam, elas veem a forma como nós servimos, elas observam a forma como nós nos entregamos, elas observam a forma como a nossa postura diante daquilo que nós executamos na casa de Deus. Por exemplo, se você cumpre bem os horários, se você falta facilmente aos compromissos, se você não está empenhado em resolver a situação até o fim, porque tem muita gente que desiste. No primeiro obstáculo, quando se fala de realizar algo na casa de Deus, já desmorona. Não vai ter, não vai poder, não vai dar, e já não tem mais uma segunda opção, não tem uma terceira opção. Na primeira opção já é o obstáculo. Então, a reputação dentro do servir na casa de Deus também ela é criada. Também existe uma formação disso. E as pessoas têm um olhar perante isso. E de repentemente você percebe aquela pessoa que está tendo uma má reputação, ela é pouco solicitada, porque não foi encontrada nela um coração solícito, não foi encontrada nela alguém disponível. E isso é muito importante, porque se não está dentro do seu coração servir, não está dentro do seu coração aquilo que o Senhor fala dentro da sua casa, dentro de uma estrutura individual, é claro que quando chegar diante das pessoas dentro da casa de Deus, não haverá disponibilidade, haverá só uma obrigatoriedade. E o Senhor não quer trabalhar com obrigatoriedade, o Senhor trabalha com voluntariedade. O espírito voluntário move o corpo de Cristo a realizar o objetivo, a fazer aquilo pelo qual nós fomos plantados. Quando nós somos plantados na igreja, há uma reputação, por quê? Porque reflete diretamente nas suas atitudes, nas suas ações para com os membros ao qual a comunidade do Senhor colocou você para operar como um ser ministerial aqui na face da terra. Então esse é um aspecto, o aspecto no meio do corpo de Cristo. O outro aspecto que eu quero abordar com você é o da sociedade, aquele local onde nós vivemos, é o convívio com as pessoas de fora, seja do trabalho, da escola, da vizinhança, dos parentes e dos amigos. Essas pessoas também nos observam e estabelecem para nós uma reputação. Dentro da mente delas, você é a pessoa mansa, você é a pessoa calma, você é a pessoa tranquila, ou dentro da sua
Reputação existe, aquele fulano ali, olha, se mexer com ele, ele é bravo toda a vida. Se mexer com ele, ele tira a arma e vai lá e resolve na base do grito. Ou se é aquele que, olha, eu fiquei impressionado porque eu vi o fulano e ciclano, eles são crentes mesmo. O rapaz xingou, mas eles não responderam, eles humildemente se comportaram, olha aí a resposta. Então esses testemunhos da sociedade, eles são muito importantes. Se as pessoas de fora te ver como um homem e uma mulher de Deus, obviamente eles vão pedir para você orar, eles vão pedir para você o conselho espiritual, eles vão buscar em você uma fonte de vida, já que está estabelecido a morte para eles. Então elas veem em você um escape. E isso é reputação de fora, onde as pessoas possam encontrar em você o homem e a mulher de paz, possam encontrar um homem e uma mulher de Deus, ao qual eles possam se entregar e possam abrir as suas próprias vidas para serem ministrados pela palavra de Deus através da sua vida como um diácono, como um servo de Deus, como aquele que serve na casa de Deus e tem um chamado ministerial. Isso é muito importante, como você se postura espiritualmente no mundo natural e como as suas ações refletem na sua vida ministerial. Que Deus seja louvado, muito bom estar com vocês, trazendo essa palavra e compartilhando do amor de Deus para todos e que nós possamos cada vez mais nos fortalecer para esse diaconato como um importante negócio. Nos vemos no próximo capítulo dessa palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Fiquem na paz e até a próxima.